Boa noite. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Nós gostaríamos de agradecer muito ao reverendo Weber pelo convite de estarmos hoje à noite aqui para testemunhar o que Deus tem feito entre os indígenas no sul do Mato Grosso. Eu sou o reverendo Geraldo Kern, missionário da Missão Novas Tribos, há 50 anos entre o povo Cadivel. E esta noite nós temos o grande privilégio de termos conosco o presidente da Missão Indígena Unidas, o pastor Jader Jorge de Oliveira, de Anastácio, no Mato Grosso do Sul. Esta noite nós queremos testemunhar o que o Senhor tem feito no meio do povo terreno, no meio do povo Cadivel e através dos terrenos em muitas outras tribos rondôneas, Mato Grosso e outros lados. Nós agradecemos muito que Deus tem sustentado o povo terreno na fé agora durante mais que 100 anos. E o povo Cadivel durante 50 anos que a igreja ficou fiel e produziu os seus próprios líderes, pastores, e para que o trabalho possa continuar. O nosso desejo esta noite é que os irmãos possam ver o resultado do trabalho missionário e tenham coragem de colaborar conosco no futuro. Que Deus abençoe vocês e o pastor Jader. Vamos orar com ele. Senhor, nós te agradecemos muito pela vida do pastor Jader e toda a sua equipe, sua igreja, sua tribo, que tem pregado o evangelho há mais que um século, para mostrar que a salvação de Deus é maravilhoso e nos prepara para a era vindoura no céu. Muito obrigado que ele está nesta noite aqui para testemunhar o que o Senhor tem feito através da sua morte e ressurreição e muito mais. O Senhor está presente à destra do Pai e trabalhando conosco para que a tua obra seja completa. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe muito. Obrigado. Eu saúdo os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Só como um memorial, nós estamos vivendo também o mês dos povos indígenas. Terminamos a Semana dos Povos Indígenas, então eu queria fazer meu cumprimento em Terena, e um zóio copinói, e aí Raquel. Amém? Amém? Pela fé, irmãos. Eu sou o pastor Jader, e presido essa organização. Ela é genuinamente indígena, ela nasceu no meio do povo Terena, e durante esses 46 anos de fundação, Deus tem nos dado a oportunidade de poder estar trabalhando junto ao nosso povo. Primeiro o Terena, e depois os demais povos do Brasil, que Deus tem nos possibilitado alcançar. Gostaria de me apresentar, é a minha família. Eu tenho 4 filhos, 3 estão comigo, e uma o Senhor levou aos 15 anos de idade por uma luta com tumor cerebral, mas o Senhor tirou todas as suas dores, o Senhor tirou todas as suas lutas, e com toda certeza goza do plena vida com o Senhor nos céus. Então, nós somos muito felizes por isso. São 3 filhos e uma nora, uma purutuia, ela não é indígena, né? Uma purutuia. E eu sou muito abençoado por esses filhos e a minha esposa no ministério que realizo ao Senhor. Pode passar. Nós somos essa nação. E eu gostaria de testemunhar, irmãos, que vale a pena pregar o Evangelho, vale a pena investir na obra de Deus. E o meu testemunho nesta noite é o que Deus fez no meio do meu povo. Então, eu vou contar um pequeno histórico, através destes slides, daquilo que Deus tem feito
na minha nação terena. E baseado em Isaías 9:2, quando diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Eu quero contar um pouquinho sobre essa questão do tempo do nosso povo nesse período de escuridão, sem esperança, sem futuro, mas Deus, na sua misericórdia, nos alcançou pela sua palavra e pelo seu evangelho. A nossa história está ligada ao período de 1864, 1870, quando nós começamos a estabelecer na região do oeste do Mato Grosso do Sul. Nós participamos ativamente, os nossos irmãos, avós e tios participaram desse período, e ali são 2 terenas, vestidos com um fardamento ainda do exército do Império, né? E interessante que nós éramos, até alguns anos atrás, a única tribo no Brasil que não tinha cacique. Era capitão que eram chamados nossos líderes. Porque como eles ganharam um fardamento, eles trouxeram como uma honra e como uma patente do exército a sua liderança. Pode passar. Junto com eles, nós lutamos junto com o povo Cadiuel, onde o pastor é fundador da obra de Deus e lá ainda trabalha nos dias de hoje. Pode passar. Nesse período, nós lutamos, como disse, pode passar mais uma. E está aí um grupo de indígenas que iam na frente. Como éramos conhecedores de toda a área pantaneira, então, em muitos momentos, nós fomos usados como batedores do exército. Caminhávamos, instruíamos o exército para saber onde passávamos, onde o exército deveria passar naquele período, né? Os melhores lugares para as melhores emboscadas. E tudo isso eu sei por uma pesquisa feita ao longo de 5 anos, de tudo aquilo que nós temos, tanto dos nossos avós, quanto do próprio livro da história do Brasil. Pode passar. Quando passamos, foi esse período de escuridão. Atravessamos o Rio Paraguai, viemos para a sua margem direita e começamos a nos estabelecer com muita dificuldade com aquilo que era possível para o estabelecimento na terra. Vivíamos num chaco entre Paraguai, Bolívia, Argentina e Brasil. Mas com a guerra e o distanciamento e a destruição daquele lugar, nós passamos o Rio Paraguai para a sua margem esquerda. Pode passar. Quando caímos nessa área, também estavam se estabelecendo as fazendas. As fazendas estavam se estabelecendo no Pantanal Sul Mato-Grossense, e nós passamos a ser mão de obra. E, em muitos momentos, mão de obra escrava nas fazendas. Foi um período negro, foi um período que a palavra revela, viviam na região da sombra da morte. Não tinha esperança, não tinha uma visão daquilo que o futuro lhes oferecia. Mas Deus, na sua misericórdia, deu força, resistência e direção. Os nossos pais começaram a trabalhar nas fazendas, aprenderam toda mão de obra artesanal, fazendo todo apetrecho do animal que era usado nas fazendas, as ferramentas, tudo aquilo, nós fomos aprendendo ao longo desses anos em que nos estabelecemos aqui. Pode passar. Em 1905, o governo brasileiro instituiu o que foi chamado de Serviço de Proteção aos Índios, um órgão que existiu antes da FUNAI, e ela veio para a demarcação das terras, criação das reservas e proteção ao nosso povo. E nisso, então, quando ela demarcou os territórios, nós fomos chamados para os aldeamentos. O povo terena é um único povo que não tem um território só. Nós estamos ao longo de 240 quilômetros, com 17 aldeias, com 17 pequenas reservas. Tem reservas nossas que têm 600 hectares para 1.400, 1.500 indígenas. Então, a nossa situação territorial está muito ruim, mas Deus vem nos dando graça durante esse tempo. Pode passar. Nós fomos, então, levados a criar um sistema de aldeamento. Mas foi muito bom nesse período,
para poder nos fixar na terra e criando poço, criando estruturas de habitação. Pode passar. Deus, essa é a extensão territorial de 240 quilômetros, começa em Campo Grande, vai até perto de Corumbá. E alguns outros que vieram para Bauru, e outros que estão em Mogi das Cruzes, e outros que estão no Pará agora. Pode passar. Mas, nesse período, Deus nos enviou a sua palavra. Em 31 de março de 1912, chegaram 2 missionários, Reverendo Henrique Winton e Reverendo John Hay. Em 31 de março de 2012, ele chegou até as nossas reservas, já instituídas, então, pelo governo brasileiro, pelo SPI. São irmãos que marcam a nossa história, são irmãos que deixam a sua marca, ou a marca do Evangelho, nos trazendo esperança. Começa um outro período, mas esse tempo missionário é de muita luta, de muita abnegação e de muita convicção daquilo que Deus tinha chamado para esta obra, né? Eles montaram acampamentos com os lençóis que tinham, ficaram na beira da estrada, aguardando tanto a licença das aldeias, como também a própria licença da, então, SPI, que autorizava a entrada em nossas aldeias. Pode passar. Dormiram no chão, ficaram mais de mês, quase 2 meses eles ficaram aguardando essa autorização. Então, eu chamo muito a atenção, eu sempre pergunto ao pastor Geraldo e aos missionários que continuaram a sua obra, quanto sofreram, como é essa convicção de servir ao Senhor diante das adversidades do campo missionário. É só por amor a Deus e por amor à sua obra e amor àqueles que precisam ser alcançados pela sua salvação. Pode passar mais uma. E quando houve a autorização, eles foram morar na sede missionária terena no Mato Grosso do Sul. O cacique ofereceu, então o capitão ofereceu a sua casa. A casa do cacique era essa, e ofereceu a casa aos missionários. O que marca a nossa história é que Henrique Winton tinha 25 anos, a sua esposa tinha 22, e eles estavam com uma criança de 3 meses. Volta um pouquinho só um. Lá está um carrinho de bebê, né? As duas estavam com crianças, as 2 missionárias tinham crianças, mas o reverendo John Hay permaneceu apenas 2 anos e o reverendo Henrique Winton 15 anos entre nós. Então, dá para observar as estruturas, né, de um carrinho vindo da Escócia e de um casebre apresentado para que eles pudessem começar a obra missionária. E Deus, na sua graça, eu digo, eles eram instrumentos de Deus para alcançar as nossas vidas. Pode passar. Criaram, então, a missão do mesmo formato em que eram nossas casas. Eles criaram, então, a sua estação missionária mais tarde, criando duas casas. Não foi um período fácil. Eles tiveram muita luta, muita resistência, mas Deus foi fiel nas suas vidas. Pode passar. Eles pediram, então, para começar o ensino. E esse tem sido um dos maiores instrumentos de evangelização do nosso povo. Nesse período, eles pediram para poder criar uma escola e começar a ensinar ao nosso povo terena lá no Mato Grosso do Sul. Eles escreveram, então, ao governo, que ainda estava no Rio de Janeiro, pedindo autorização para que eles pudessem criar uma escola. Resumindo o que está escrito, a gente tem as originais. Essa carta é de 20 de janeiro de 1913. Ela está sobre 7 chaves, né? Sob 7 chaves, dentro de um arquivo nosso para a nossa história. O governo brasileiro deu a seguinte resposta a eles. Não temos nenhuma demanda, resumindo, não temos nenhuma demanda desta forma, então não podemos dar nenhuma resposta positiva. Se a liderança da comunidade lhes oferecer e abrir-lhe as portas, podem começar por conta e risco, inclusive da sua própria família. Mas, se criarem alguma estrutura, saibam que nenhum lápis pode ser tirado depois daquilo que vocês colocarem. Foi essa a resposta que o governo deu aos nossos missionários. Mas, mesmo assim, ele começou, então, o trabalho de educação no meio do nosso povo. Pode passar. Mais uma vez. Isso. Aí está a escola.
Reverendo Henrique Winch, então ensina as nossas crianças. Nós fomos alfabetizados em português, nós fomos evangelizados em português, e hoje o povo terena é um povo que está mais integrado no Brasil. Nós temos só no município de Aquidauana, de 47 mil habitantes, mais de 300 universitários na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, são mais de 1.200 universitários. Isso se dá à forma como o Evangelho entrou entre nós. Só foi um caminho que Deus nos possibilitou de estarmos crescendo na sua graça e tendo conhecimento. Pode passar. A primeira igreja indígena terena foi na aldeia do Bananal. Em 31 de dezembro de 1915, 4 pessoas terenas foram levadas às águas do batismo e naquele dia celebrou a ceia do Senhor. Reverendo Henrique Winton escreve no seu livro: registramos, então, nos céus, para a glória de Deus, a Igreja Indígena Brasileira no Mato Grosso. E a Ele seja a honra, a Ele seja dada a glória. Pode passar. Reverendo Henrique Winton construiu a igreja. E essa igreja foi construída com todo o material produzido pelos terenas. Ele criou uma olaria, ele ensinou a fazer tijolo, ele ensinou a fazer a telha, ele serrou as madeiras, ele construiu a própria igreja ali entre nós. Em 1926, pode passar, então ficou pronta a igreja. Ficou pronta a igreja em 1926, ela ainda existe. Ela está lá, tem a igreja, tem o culto da igreja, tem o pastor, tem os membros, tem o trabalho naquele lugar. A única coisa que me entristeceu foi que os indígenas, os nossos patrícios, aproveitando a modernidade, arrancou as 2 janelas e colocou um vitrô nas janelas. E nós, preocupados com isso, fomos lá e compramos as 2 janelas, né? Para ficar de memorial, porque é histórico, né? Tudo isso que nós temos aqui de história da evangelização indígena no Brasil. Pode passar. Houve a demanda da formação de líderes, então líderes começaram a serem formados nesse período. Passando. E esses líderes, depois de formados pelos missionários, começaram a construir as suas próprias igrejas. Voltaram para suas aldeias e construíram suas igrejas. Pode passar. Mais uma. Então, houve a formação da igreja. E, com isso, a necessidade de termos pastores formados. E aqui, depois de muitos anos, eu acho que a Unidas tem a oportunidade, reverendo Weber, e quero fazê-lo em nome de todo o Terena, agradecer a Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana. Esses primeiros pastores formados terenas formaram no Instituto Bíblico Eduardo Lane, naquele tempo, em Patrocínio, Minas Gerais. Naquele período, eles receberam o primeiro treinamento. Então, os primeiros pastores terenas são reformados. O que está bem no centro é meu pai, esteve naquele período sendo formado ali no então Instituto Bíblico Eduardo Lane. Pode passar. E depois disso, em 67, a FUNAI tirou todos os missionários da nossa área. E eles nos desafiaram a ter a nossa própria organização missionária. Em 2 de abril de 1972, nós, então, organizamos a chamada Missão Indígena Unidas. Pode continuar. E em 1980, com o mesmo projeto de educação e de formação de líderes, com uma parceria, nós construímos o chamado Instituto Bíblico Cades Barneia. Nesse lugar, já formamos mais de 130 líderes de mais de 17 nações indígenas do Brasil. Pode passar. Depois da formação dele, nós começamos um projeto de ir a outras nações. E o nosso primeiro alvo foi o estado de Rondônia, entre o povo suruí. E esses são 2 alunos que, então, foram para aquele lugar, começaram o projeto. O que nós queremos, na realidade, com esse testemunho, só é testemunhar aquilo que Deus fez conosco e a possibilidade também de fazer em qualquer tribo, povo ou nação. E Deus tem feito. Isso foi em 83. Eu ainda viajo para o Suruís. E lá no Suruí está totalmente diferente. Tem escola, tem professores habilitados, tem enfermeira padrão, tem pedagogo, tem administrador. Tudo surge de um projeto de que o Evangelho traz transformação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em qualquer aspecto da vida. Pode passar.
Nós continuamos no mesmo Instituto Bíblico. São novos alunos, tem 5 etnias, do Xingu, do Acre, do Mato Grosso do Sul, estão conosco ainda nesse treinamento. A nossa grande luta nos últimos dias tem sido as dificuldades de mantermos esses alunos ali por 3 anos. Não está sendo fácil. As dificuldades aumentaram muito nos últimos anos, por parte das próprias famílias, das próprias aldeias, mas Deus tem ainda nos dado essa convicção de podermos continuar pregando o Evangelho. Pode passar. E ainda continuamos. Essa é a nossa Hilux ainda, né? Que enfrenta as estradas em Rondônia. É um barco que a missão tem. Em Rondônia, a última fronteira que nós vamos está de onde nós estamos, 2.370 quilômetros. Nós vamos de carro até lá e depois pegamos mais 6 horas de barco para descer e mais 8 para subir de volta. E Deus vai dando possibilidade e condições para que nós possamos testemunhar o Evangelho. Parece longe, mas quando eu lembro que um escocês largou a sua terra, não dá nem para medir a distância, para chegar entre nós e nós fazermos 2.000, nós estamos fazendo só o dízimo daquilo que eles fizeram no passado. Pode passar. E quando a gente chega lá, a gente encontra uma igreja. A gente trabalha para a construção da igreja. A Unidas, além de trabalhar com outros projetos como educação, desenvolvimento comunitário, formação de líderes, mas a sua maior força está na formação de igrejas. Porque a gente entende que a igreja ali naquele lugar pode alcançar aquilo que Deus determinar de desafios para cada uma das igrejas que nós formamos nas reservas indígenas. Pode passar. E é o rio que a gente desce 6 horas, sobe 8 horas. A gente começa ali com 6, 8 dentro, aí vai passando na beira, a margem, e na margem vai tendo aldeias. Aí alguém pede carona. A gente chega com 16, 18, né? Sem mexer assim para que o barco não vire, porque a água está 3 dedos da borda assim do barco, né? E esse é o trabalho que nós fazemos dentro dos campos. Pode passar. A última fronteira que nós vamos, e lá tem 2 grupos de isolados. Junto com esses irmãos, nós temos um projeto anual de tentar alcançar essas pessoas que nem contactadas estão. Nós estamos orando para isso, para que Deus dê a possibilidade de que os próprios líderes ali do Tupari, do povo Tupari, na aldeia do Cajuí, alcance os nossos outros patrícios que estão em reservas mais distantes. Pode passar. Em 2012, nós fizemos uma renovação de aliança, em 100 anos de evangelização. Não foi apenas uma festa de celebração, mas também foi um tempo de renovação. A Igreja do Senhor Jesus, em alguns momentos, tem que dizer o que é que nós estamos fazendo com a sua obra, com a sua palavra e esse Deus maravilhoso que cuida de nós todos os dias. Foi um momento muito especial para nós, povo terena, dizermos, como Josué fez o desafio ao povo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês, o que é que vão fazer daqui por diante? Depois de Deus abençoar tanto, o que é que nós estamos fazendo para a obra de Deus? Continua. Nós somos esse povo, e essa promessa nos alcança. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas dos gentios, e na sua glória vos gloriarei. Deus tem nos dado essa oportunidade de nos tornarmos sacerdotes dele. Temos a convicção de que nosso povo, há muitos convertidos, mais de 80% do povo terena se converte ao Senhor Jesus. Mas com a responsabilidade de quebrar e amenizar essa oposição de pregação ao Evangelho nas tribos, nós mesmos, como indígenas, alcançarmos outras tribos do nosso país. Não é que é mais fácil, é que a lei que impede é a mesma lei que abre para nós. A lei que são instituídas para dificultar a pregação também abre oportunidades para que nós possamos continuar pregando a luz do Senhor Jesus. A nossa atuação. Atualmente temos 32 igrejas indígenas associadas, presentes em 4 estados, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e São Paulo, atuando em 29 etnias.
formando líderes indígenas por meio de 3 escolas de formação: Instituto Bíblico Cades Barneia, Escola Evangélica Lourenço Buchmann e Centro de Treinamento Canaã, que está em Rondônia, Pimenta Bueno. Parceria com organizações e igrejas que atuam na evangelização dos povos indígenas do Brasil. Pode passar. E quando a gente chega nesses lugares, a Unidas tem 7 conferências. 2 estão no nosso meio, 3 estão no nosso meio, no Mato Grosso do Sul, e mais 4 estão nesses campos. Nós conseguimos reunir 600, 500, 400 pessoas nessas conferências, para o fortalecimento da igreja, para a união, para provar que há uma possibilidade de termos um avivamento entre o povo indígena. Não é muito simples, não é muito fácil, mas o encorajamento que Deus tem nos dado também tem alcançado esses irmãos para poder levar esta obra. Fazemos uma festa, ali estão 2 líderes, um gavião e um zoró. Eu os convido a participar uma vez dessa conferência, para um baile santo, eu digo, pastor, perdoa, baile santo, mas um baile santo. Esse povo gavião faz festa depois do culto. A hora que acaba o culto, começa uma grande festa por eles. Como nós já estamos próximo à cidade, eles compram carne, compram frango, e o povo gavião gosta demais. Não sei se porque chama gavião, demais de frango. Eles levam frango, fazem a fogueira, deixam os frangos e a carne sendo assada e a festa começa, depois do culto. Ela vai até madrugada ou até o amanhecer. Quando cheguei lá pela primeira vez, formado em escola tradicional, com a visão de igreja tradicional, eu falei, isso aqui é pecado, isso aqui é baile que os índios estão fazendo, né? Que o meu povo está fazendo. Aí perguntei a um dos pastores e aos líderes, ele falou, pastor, nós fazíamos 7 dias de festa aos espíritos da mata. Nós fazíamos 7 dias sem parar. Nós estamos oferecendo 1 dia para Deus, nós estamos devendo 6 ainda. Porque a nossa alegria é maior do que enquanto dançávamos para os espíritos. Pode passar. O meu desejo, irmãos, é que isso seja tornado numa grande celebração do povo do Brasil. É o desejo do meu coração. É o que venho fazendo nessa organização. É o que Deus tem me chamado. Eu sou o pastor Jader, eu sou descendente de pastores, eu tenho um avô pastor, um pai pastor, eu sou pastor. Estou conduzindo os meus filhos a serem pastor, mas para alcançar o nosso povo. Essa responsabilidade Deus tem colocado no meu coração. Se eu tenho proclamado de que a minha casa serve ao Senhor, ela tem que servir com a integridade que Deus tem me dado ao longo desses anos. Tenho a possibilidade de não estar lá. Alguns momentos são difíceis. A gente tem um Toyota, às vezes cai, fica o dia inteiro para desatolar. Às vezes quebra um eixo da Toyota. A gente não tem dinheiro. Tem que voltar para a cidade, aguardar uma forma para poder ir lá tirar a Toyota de volta. Esses caminhos não são fáceis. Mas quando a gente vê uma igreja, uma festa sendo celebrada na selva, essa última que eu fui, eu fiquei impressionado. A última que eu fui, alguns irmãos estão trabalhando lá. Eu cheguei lá, tinha até carrom lá. Eu falei, mas, meu Deus, aonde que acharam um carrom? Ele falou, pedimos por internet. Os jovens. Aproximadamente 280 tribos indígenas, 75. Saiu uma estatística da FUNAI agora, no início do mês de abril, de 304 grupos identificados no Brasil. 304 grupos. 180 línguas diferentes. Uma população aproximada de 900 mil. E um novo dado nos preocupa. 30% desse povo está migrando para a cidade. 30%. Trabalhamos com o povo chavante desde 84. Até 90, a gente não via um chavante, ou em Paranatinga ou em Campinápolis. Nós voltamos a Paranatinga há um tempo atrás, tem 400 chavantes morando em Paranatinga. Na capital, Mato Grosso do Sul, são 8 mil indígenas. São 8 mil indígenas. É um dado a mais que nos preocupa. Com a possibilidade de poder estar, é uma dificuldade enorme que eles têm de poder integrar na sociedade. Então, vão para os piores lugares na periferia.
estão vulneráveis à droga, à bebida, à prostituição, a todo tipo que a cidade assim oferece. Mais vulneráveis ainda, porque volta um tempo de escuridão, pode voltar um tempo de escuridão na vida do nosso povo. 105 tribos estão sem presença missionária. 105 tribos estão sem presença missionária ainda no Brasil. Por último, a igreja brasileira aguarda a segunda volta de Cristo. Muitos povos indígenas ainda não ouviram que Jesus veio pela primeira vez. Então, irmãos, nesta noite, eu gostaria de completar a minha palavra e agradecer demais esse novo tempo que estamos vivendo como missão. E pedir aos irmãos que nos levem em oração, Deus me deu a oportunidade de ter uma formação, tanto técnica quanto acadêmica. Mas o meu chamado não tem sido... Eu já fui funcionário público de município, de estado e da própria FUNAI. Mas Deus tem me chamado para esse momento maior de poder servir ao Rei dos Reis. E eu, quando deparo com 2 capítulos da história da igreja, em Atos capítulo 8, e mostra o crescimento da igreja, a igreja se expande, a igreja recebe o Espírito, e Deus vai agindo e vai movendo. A vida de um servo do Senhor me chama muito a atenção, que é Filipe. Em Atos capítulo 8, versos 8, diz: Entremente os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Filipe tinha um mistério glorioso. Como todos nós pastores buscamos. Eu sou pastor, já fui pastor de igreja local por 14 anos. O sonho era realmente tornar a igreja um projeto maior, grande, glorioso. E todos nós temos essa visão e não há erro nisso. Deve ser o projeto da igreja, enquanto igreja, onde ela está estabelecida. Mas Deus, na sua soberania, em alguns momentos muda o aspecto daqueles que estão servindo a Ele. Lá em versículo 26, mudando para versículo 26, a Bíblia diz que um anjo do Senhor falou a Filipe: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce para Jerusalém e a Gaza. E este acha deserto. E ele levantou-se e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Essa grande estrutura que Filipe tinha, a grande igreja, o grande trabalho que ele vinha realizando em Samaria. Chega um momento em que Deus diz para ele: sai do púlpito, desce e vai comer poeira na estrada. Daquele lugar onde ele tinha toda a estrutura necessária, Deus fala: dispõe-te, dispõe-te. E para ouvir a Deus como servo, Filipe desce dali e vai até a estrada, onde totalmente é deserto, onde ninguém conhece ninguém, onde estão lá pessoas que ele tem uma oportunidade de uma única pessoa, deixar a multidão para atender só uma pessoa. Eu entendo que Deus busca corações dispostos a servi-lo. Eu entendo que Deus está buscando alguém com disposição para colocar a sua vida diante dele e, em obediência à sua palavra, ele vai alcançar outros que estão perdidos. O processo, as estruturas em que Deus tem nos oportunizado, não podem impedir de que nós preguemos o Evangelho onde Deus quer estabelecer o seu reino. Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino.
essa santificação do nome de Jesus deve ser estabelecido onde Ele quer estabelecer o seu reino. O reino de Deus é estabelecido por cada um de nós, em que o Espírito habita na nossa vida. E a nossa palavra precisa ser palavra de santidade e estabelecimento do reino de Deus. Da mesma forma, ele chama um outro servo no capítulo 9. Paulo é o grande nome. Paulo é o sucessor do maior professor da época, da universidade da época. E Deus chama Paulo e faz com que ele se debruce diante do seu poder na estrada para Damasco. E ele, cego, sem esperança, totalmente entregue ao Senhor, Deus chama um outro servo. E ele chama esse servo em Atos capítulo 9, verso 11. E diz: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua direita, a rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhes as mãos para que ele recuperasse a vista. A forma como Deus nos chama é bem particular. Ele pode nos tirar de grandes estruturas e colocar para andar no deserto. Mas aqui tem um homem que aparece uma única vez, que eu me lembro na história da igreja cristã, Ananias, para poder abençoar um grande homem, talvez um dos mais ousados evangelistas daquele tempo, que ampliou a pregação do evangelho por muitos lugares, rompeu lugares. Mas se Ananias não tivesse a obediência de ir lá e colocar as mãos no perseguidor, ele não teria a bênção de Deus. Se uma igreja com a estrutura de Damasco, pequena que fosse, não tivesse um servo para ir lá dizer: o Senhor te abençoa, o Senhor é escolhido do Senhor, e vai, porque a mão de Deus está contigo. Deus está buscando homens com uma palavra nesta noite: dispõe-te, dispõe-te, e vai, e vai, e vai, e vai. Eu vivo com um missionário, por coincidência, de origem germânica, pastor Geraldo. Ele tem 86 anos. Ele é uma inspiração para mim. Ele está conosco já há 23 anos. Ele tem 86 anos. Ele é um engenheiro industrial do ABC. Ele sai da nossa região a 1.230 quilômetros até São Paulo. Ele trabalha 5 dias na semana na indústria. E eu pergunto: por que, pastor Harold? E ele fala: porque é uma forma de eu poder contribuir com a obra de Deus. Eu falo: pastor, não precisa, pastor. Né? Ele ficou viúvo faz 7 meses. E nós combinamos com os seus filhos. Ele vai dirigindo a 1.200 quilômetros, volta a 1.200 quilômetros para cuidar dos pastores da nossa região. Eu falo: pastor, não precisa. Ele falou: sua Bíblia é diferente da minha. A minha Bíblia disse: ide. Minha Bíblia não tem volta-te. E daqui o Senhor vai me levar, porque é nesse lugar que Deus tem me colocado. A minha palavra nesta noite, irmãos, a minha palavra nesta noite, encerra com Apocalipse 5:9. Apocalipse 5:9. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi agora uma alusão à Páscoa de abril. Eu tenho uma visão de que quando Cristo abriu seus braços na cruz e disse: está tudo consumado, e Ele morreu por todas as nações, eu tenho a certeza de que o sangue derramado na cruz estavam as 300 etnias do Brasil. A palavra nos garante isso, de que é de direito nós herdarmos
o reino dos céus. Então, ore por nós. Visite, divulgue a obra missionária indígena. Divulgue a obra missionária indígena. Parece de muito custo, mas nesta noite eu estou aqui para apresentar. Não sei se sirvo positivamente para dizer que eu sou resultado da evangelização da obra de Deus. Então, ore por nós, ore por nós. Eu sei que é uma igreja missionária, eu sei que é uma igreja que tem empenhado seus esforços em obra missionária, mas saibam, irmãos, tem resultado que nós não vemos, e são tão fantásticos quanto o que eu tenho visto e tenho vivido pelo Evangelho pregado ao meu povo. Deus vos abençoe. Obrigado por esta palavra e oportunidade, pastor, da palavra nesta noite, e que possa trazer edificação. E eu sei que nas cidades também tem muitas tribos. A cidade já não virou mais uma única estrutura. Estão formando tribos agora nessa cidade. E eu falei aos meus jovens esses dias, eu fiquei muito preocupado, porque eu não sei com o que eu vou fazer com a tribo digital indígena do Brasil, para que nós possamos alcançá-los também na forma digital. Muito obrigado.